A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Eu
Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar.
Nada me fazem verdes pastos, o teu cajado me consola. Tu me conduz nas veredas da justiça, és meu pastor, és meu guia, nada me faltará, nada me faltará. Mesmo que eu me encontrasse no vale das sombras e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Oh Senhor, tu refrigeras minha alma, deita-me, fazem verdes prados, o teu cajado me consola. Tu me conduz nas veredas da justiça, és meu pastor, és meu guia, nada me faltará, nada me faltará. Boa noite, eu sou a Socorro Borba, estou aqui na TV Semear, sejam todos bem-vindos e eu vou fazer a apresentação da nossa programação. Às terças-feiras nós temos o estudo doutrinário às 20 horas e no momento nós estamos de recesso, só vamos retornar às atividades dia 2/2. Às quintas-feiras, às 20 horas, nós temos o estudo do Evangelho e a irradiação. Aos sábados, às 19h10, nós temos a palestra pública e logo em seguida nós temos o passe virtual. Toda a nossa programação do nosso estudo das quintas-feiras é cedido pela FEB TV e transmitido pela nossa TV Semear. Então, nosso tema de hoje é muito interessante. Vamos falar sobre honrai vosso pai e a vossa mãe. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, centralizar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao Altíssimo e pedir ao nosso Mestre Jesus que traga a cada um de nós a calmaria, a tranquilidade, o equilíbrio, para que possamos receber lá do alto todas as bênçãos necessárias para que possamos fazer toda a nossa trajetória das nossas vidas, do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, que no decorrer, Senhor, de todo esse estudo, possamos trazer para cada um de nós tudo aquilo que foi ensinado através do nosso Mestre Jesus. E que possamos a cada dia, Senhor, colocarmos em prática no nosso dia a dia. E assim, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por existir nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, e permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Desejo a todos um bom estudo. Alô, telespectador da FEB TV, nós estamos iniciando mais um programa da série O Evangelho à Luz do Espiritismo, com a participação da equipe do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Brasileira. No dia de hoje, nós comentaremos o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo,
honrai a vosso pai e a vossa mãe. Neste capítulo, Allan Kardec ele comenta basicamente um trecho de Marcos, mas que também é citado por Lucas e Mateus, e discute a questão da piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A parentela corpórea e a parentela espiritual. E como instruções dos espíritos, ele inclui uma longa mensagem intitulada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Essa visão espírita que é trazida sobre a questão da parentela corpórea e da parentela espiritual é muito interessante e muito necessária para os nossos dias. Então vamos começar o estudo com a leitura do versículo de O Novo Testamento. Nós vamos ler a tradução do Haroldo Dutra Dias, do capítulo 10 de Marcos, versículo 19. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. É uma discussão sobre os mandamentos, né? Os mandamentos eram... Tem aquela lista, né, que está lá no Êxodo. No entanto, ele já é um resumo de preceitos que existiam, uns 613 preceitos e mandamentos em escala maior que se tinha na tradição judaica, né? E Jesus vai resumir ainda mais os mandamentos quando ele fala para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo um grande resumo dos mandamentos. E Kardec extrai, né, desses mandamentos o honrai teu pai e tua mãe, para direcionar o capítulo 14. E esse momento, Jesus citar isso no Novo Testamento, é quando aquele jovem rico o procura, querendo saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna, ou para conquistar a vida eterna, né? Então ele fala dos mandamentos, né? O qual ele diz que já havia cumprido e cumpria desde a mocidade. É interessante a gente ver o procedimento que Kardec adota aqui, né? Para fazer essa montagem, essa composição dessa parte inicial do capítulo. Ou seja, ele transcreveu Marcos, mas ele recorreu aos trechos nos sinóticos. Ou seja, ele indica também Lucas capítulo 18, versículo 20, Mateus capítulo 19, versículo 19. Ou seja, essa questão de conjugação de luzes, conjugação de facetas. Ou seja, para mostrar que isso aqui está nesses três evangelhos, que são sinóticos, ou seja, que eles apresentam conteúdos parecidos. E não só isso, ele mostra que isso que Jesus está ensinando é uma retomada de algo que já estava lá atrás, no Velho Testamento. Então Jesus faz essa conjugação de Novo e Velho Testamento. Aqui é uma demonstração prática daquilo que está no capítulo 1 do Evangelho, de que Jesus não veio destruir a lei, mas cumprir. Ou seja, Kardec mostra aqui, em termos práticos, mostrando no texto, que Jesus retoma mesmo. Ele retoma e dá um redirecionamento, enfim, relê a coisa e dá o exemplo. Então é bastante interessante para a gente ver em termos de procedimento. Quando a gente se depara com uma passagem, a gente primeiramente vê, dentro do Novo Testamento, tem outros evangelistas que comentam esse mesmo assunto? Aí a gente pensar, depois que a gente viu isso tem relação com o Velho? Aí a gente voltar no Velho. Porque, como Emmanuel diz, o Velho Testamento ele é a pedra angular do Novo. Ele é o alicerce, enquanto que a Boa Nova é o edifício de redenção das almas. Porque no meio espírita, às vezes, a gente tem um pouco de preconceito, um pouco de dificuldade e até um pouco por causa até do difícil acesso, né, de compreensão do Velho Testamento. Então a gente considera só o Novo Testamento e muitos nem consideram o Novo, considera só o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec é que ele mostra, não, nós temos que usar o Novo Testamento, nós temos que usar quando também... necessário. Quando necessário, usar o Velho também quando necessário, porque tudo faz parte da revelação divina. Essas são as três revelações. A gente nota o seguinte, que são momentos evolutivos da humanidade, né? A linguagem do Antigo Testamento era apropriada àquele momento,
mas ela encerrava grandes verdades. Jesus vem e interpreta, porque ele não veio derrogar a lei, mas veio dar cumprimento. Então ele interpreta e amplia. E o Espiritismo chega como ciência para emoldurar tudo isso. Então a gente vê uma conjugação de valores. Quando você entrosa, você tem as chaves para adentrar nisso. Então é interessante porque a base de toda a construção espiritual, de emancipação espiritual, ela está exatamente no atendimento dessas leis elementares da vida. No plano sociológico, né, honrar pai e mãe, manter a tradição, procurar zelar pela família. Mas a gente traz até um pensamento aqui para antecipar essa discussão. Em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 49, a gente vê aquela questão: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E depois ele afirma: aqui estão minha mãe e meus irmãos, ou seja, aqueles que estão comungando o ideal. Então, assim, como que vai ampliando, e aí o Espiritismo, Allan Kardec, vai criar esse painel aberto, né? A partir desses fundamentos lá do Antigo Testamento, até avançar e falar da parentela espiritual, corporal e espiritual, ampliando isso. É um movimento bonito, né, de se estudar. Então, a gente pensando como Kardec estruturou dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, para mim é um ponto assim, muito importante esse, porque o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, está entre o 13, que não saiba a mão esquerda o que dá à direita, e o 15, que é fora da caridade na salvação. Então, os dois grandes capítulos tratando da caridade, eles albergam no seu centro honrar pai e mãe, que deve talvez definir a maior das caridades. Honrar tudo aquilo que é ancestral, depois nós conversaremos mais da interpretação, né? Mas buscando essa estrutura, já abrindo um horizonte de uma perspectiva muito grande. Ele retoma o Êxodo. E, voltando ao Novo Testamento, na carta aos Efésios, no 6º capítulo, Paulo vai fazer uma análise sobre a família, sobre a postura dos filhos, dos pais, né? Da família, do homem, da mulher, né? Do casal. E ele fala assim no versículo 2, 6:2, Efésios: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então é o primeiro mandamento que tem promessa. Se cumprir, ganha tal coisa, né? E André Luiz, quando escreveu o livro Evolução em Dois Mundos, é um livro de ciência, ele retoma lá no capítulo 20 os 10 mandamentos, reescreve os 10 mandamentos numa linguagem moderna e escreve assim esse mandamento 4. Lembra-te de que a tua dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Então, este versículo do honrar pai e mãe, esse item, ele abre um horizonte, uma perspectiva muito grande para o entendimento desde a antiguidade até a atualidade contemporânea e além. Eu acho interessante, as reflexões que foram feitas, de fato a revelação ela é coerente. E esse é o sinal de que realmente é a revelação. Quando Moisés traz esses principais mandamentos, que é o que Kardec define como sendo a parte da lei divina, porque existe uma parte da lei civil, que ela se altera ao longo do tempo, mas essa parte não se altera. Estava se falando especificamente de uma relação dentro do clã, dentro da família. Jesus amplia isso quando ele faz o questionamento, e o Espiritismo amplia mais ainda. Mas a gente voltando um pouquinho, é preciso entender o que significa a palavra honrar. Honrar. Por quê? Porque honrar não é ser subserviente. As interpretações dos judeus tinham até essa preocupação, porque está no mandamento assim, honrar pai e mãe. Tá bom, se o pai mandar trabalhar no sábado, você obedece o pai ou a lei? Porque você precisa operacionalizar. Como é que você vai tratar isso? O que significa honrar? Então, honrar não é ser subserviente. Honrar vai muito além disso. É você dignificar aquilo que você está recebendo através das suas próprias ações de cumprimento, de caridade e de amor. E que vai muito além do simplesmente você produzir coisas que possam satisfazer, às vezes, o ego desse ou daquele familiar, como Jesus ensinou. Quando a família chega, o que eles esperavam, né? Levanta e vai atender aqueles que são mais próximos. Ela falou, não, existe uma lei de afinidade que ela vai além. Aqui agora eu estou cumprindo o papel que Deus me concedeu de estar interagindo com esses que estão me ouvindo, que são aqueles que ouvem e cumprem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é importante isso, porque honrar às vezes significa você se manter contra uma postura que é prejudicial à pessoa. E que se você aceitar, vai ser conivente e não honrar.
É interessante a gente ver que isso vai aparecer numa das outras passagens indicadas por Kardec, em Mateus. Em Mateus vai aparecer uma frase complementar que só aparece nele. Então ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe. Enfim, amarás teu próximo como a ti mesmo. Que é exatamente isso que o Saulo acabou de falar. Então a gente vê que o codificador já está trabalhando com isso. Quando ele indicou Mateus, ele já está dando uma pista. Porque está indicado aqui, os estudiosos colocam que esse complemento, enfim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, vinculado a honrar pai e mãe, isso só aparece em Mateus. E o codificador indica isso para nós como uma pista para a gente refletir. E nós temos, inclusive, que pensar no retorno após o intervalo, numa outra questão idiomática aqui. Quando Jesus pergunta, quem são meus irmãos? Tem um duplo sentido a palavra, porque irmão, na época do Cristo e dentro do idioma falado, tinha um outro sentido. E aqui nós espíritas, evidentemente que hoje podemos ampliar também esse conceito. Então será importante, depois do nosso intervalo, retomarmos o estudo do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando pela análise desta palavra irmãos. Estamos retomando o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo e hoje no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Realmente uma parte muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos dar continuidade ao estudo que foi interrompido pelo intervalo. Então é interessante a gente olhar, se a gente pegar esse capítulo, aparecerão passagens no item 1, no item 2 e no item 5, passagens bíblicas. E se a gente pegar aquela frase do Kardec da introdução, que ele diz que ele puxou as máximas, encadeou elas de uma maneira em que a essência pode ser deduzida de uma máxima para outra, assim, de uma maneira bastante natural, a gente vê que o item 1, que ele fala de honrai vosso pai e vossa mãe como mandamento. Aí no 2, ele volta no Velho Testamento para mostrar que isso já estava lá no Êxodo. E no 5, ele parte para uma exemplificação de Jesus. Uma vivência de Jesus. Jesus vivendo a situação, aquele de quem sabia cumprir. E nesse item 5 que surge aquela famosa questão de quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Porque o pessoal fala, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, tal. Dele, quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Aí que ele vai dar essa ideia para dar essa questão do próximo que a gente discutiu agora há pouco. Aí que a gente vai vir com essa questão do significado agora, né? Então vem aquela eterna pergunta, o Cristo teria irmãos consanguíneos? É interessante porque quando a gente volta no texto, na linguagem, né, não existe a palavra irmão. Irmão é uma tradução, né? E hoje a gente tem esse sentido dúbio, né? A gente, quando se encontra dentro das casas espíritas, dentro das religiões, a gente abraça a pessoa e fala assim, meu irmão, como é que você está? Imagina alguém que não compartilha dessa cultura, olhando, né? Eu chego com o Afonso e falo assim, meu irmão, que bom te ver. Aí alguém fala assim, vocês são filhos do mesmo pai, da mesma mãe? Eu falo, não, a gente se chama de irmão por outro sentido. Então, mesmo hoje, quando a gente faz o emprego dessa palavra, ela tem um sentido que não é só da consanguinidade. Na época de Jesus também tinha, o que no grego tem é adelphos, que trata daquelas relações de parentesco muito próximas. Então, o primo também era chamado de irmão. Então, aqueles que estavam ali dentro do círculo mais próximo da família eram chamados de irmão, até porque naquela época a constituição da família tinha um sentido muito mais importante do que o que tem hoje. Aquelas pessoas que vivem juntos, que estão ali, elas realmente fazem parte de um clã, igual a gente tinha há 50, 60 anos nas regiões rurais do Brasil, né? Esses clãs que se perpetuavam. Então, realmente não tem, nós não podemos ler isso como sendo uma afirmação tácita de que existia laços de consanguinidade entre eles, porque nem no nosso idioma o irmão tem só essa conotação. No livro Boa Nova, Humberto de Campos trata, no capítulo dos discípulos, ele considera 3 irmãos, né, que é Levi, Tadeu e Tiago menor. Eles eram irmãos, filhos de Maria de Cleófas,
Alfeu, né? E Alfeu, e ele diz ali que eles eram chamados irmãos do Senhor. Só que, naturalmente, não são estes que vieram com Maria procurar Jesus, porque esses que vieram, eles estavam com uma animosidade contra Jesus, né? Estavam querendo prender Jesus, diz que ele não estava bem, né? Então, deve ser da parentela que estava ali, na convivência, né, com Jesus, com o grupo, com o clã familiar, você está lembrando. Só para reforçar o que o Saulo falou há pouco e o Afonso trouxe, quando a gente lê essa parte que está no capítulo Os Discípulos do livro Boa Nova, fala assim, fala dos apóstolos, né, dos discípulos que ele chama, que ele convoca, e diz assim: Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, dando a Cleófas como parenta de Maria, uma prima, algum parente, sendo esses três, Levi, Tadeu e Tiago, muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Eram nazarenos, esses três, e amavam a Jesus desde a infância. Então esses três já tinham essa convivência com Jesus, já deu a dica. E tem aquela confirmação na hora da cruz, é outro indício, que na hora que Jesus está crucificado, ele vira, e tem aquela famosa frase: eis o seu filho, eis a sua mãe. Mulher, eis aí teu filho, né? Onde dá a entender que ele era filho, sei lá, único, não sei, ele não teria irmãos, então naquele momento... Confiou a mãe a João. Ele confiou a mãe a João, falando: eis o seu filho. Nessa passagem dos irmãos que vão lá, ele fala, eu vou repetir aqui que já foi falado, aquele que faz a vontade do meu pai, este é minha mãe, este é meu irmão, minha irmã. E é interessante porque ele não está desprezando, mas ele está retomando o sentido do honrar. Então, assim, quem que eu devo honrar neste momento em que eu estou aqui? Aqueles que estão vindo querendo me prejudicar, ou aqueles que estão aqui buscando, estão em sintonia comigo? Então, o que significa honrar? E quando a gente fala dessa trajetória, né, do honrar, do respeitar, do fazer da sua vida um motivo de, não do orgulho material, mas aquela coisa que mãe e pai gostam de ver na gente: estou feliz com meu filho, porque se encaminhou na vida, tá? É esse o sentido da gente honrar as pessoas. E aí, quando a gente volta para a doutrina espírita, a gente vê que esse honrar é honrar a minha família, é honrar aqueles que estão próximos, mas honrar a sociedade, honrar aqueles meus irmãos em humanidade que me deram a oportunidade do aprendizado, da existência material, porque eles constituem a família mais ampla. O Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, ele aborda essa questão de familiares, sobre parentela e a questão da família universal, e estendendo a mão, explorando até esse questionamento do Cristo com relação a mãe e irmãos. E a gente nota que ele parte de pontos, por exemplo, multidão, quando realmente na primitividade você não tem vínculo, né? Depois o clã, família, e do clã para essa consciência universal. Isso está bem explícito aqui no trabalho que ele faz, porque a gente começa nessas lições com parentela, com família, honrando, que é exatamente isso. Pegar o material, receber esse contributo e transformar isso, ampliando cada vez mais, né? Isso é honrar. A alegria de um pai, a honra de um pai é ver o filho brilhando na sociedade, né? Fazendo o seu trabalho, constituindo família, sendo muito melhor até do que ele recebeu. Mas até o ponto em que a gente identifica com o pai criador. E aí realmente entra a universalidade, porque há o amor universal. Aí é o pai e a família universal, o pai nosso, né? Então a gente vai de gradação, ampliando isso. No plano evolutivo, a doutrina espírita ensina isso pra gente. A gente sai, o espírito é criado simples e ignorante e vai se tornar um puro espírito. Né? E é um processo pedagógico. Você aprende a honrar o pai material, para um dia você aprender a honrar o pai de todos. Exatamente. Né? Daí a beleza do monoteísmo, né? Do Deus único. É muito mais do que uma mudança de postura religiosa, né, como instituição. É um olhar para um Deus único que ampara a todos, independente de cultura, de religião, de etnia. Então, é interessante como Jesus nos fazia aproximar do Pai. Ele tinha uma conduta próxima, né?
chamava o pai de Abba, que era uma expressão, quase que um diminutivo. Paizinho ou painho. Então, nos remete a essa proximidade com Deus que reflete nessa relação com nossos irmãos, né? E essa família universal. Eu queria também trabalhar um aspecto aqui desse honrar a família, o pai e a mãe, buscando dentro do que o Wagner tinha lembrado aqui da gradação, um acatamento, esse honrar acatamento com a ancestralidade. Porque quando nós falamos de pai e mãe, nós incluímos todos os avós. Toda a ancestralidade que definiu a nossa chegada no plano aqui psíquico e biológico. Mas também nós estamos fazendo referência a toda a nossa construção no processo do desenvolvimento psicológico. Então é preciso acatar e honrar esse passado, porque senão nós não avançamos à frente, né? São os elementos que nos formaram até hoje, e que muitas vezes inimigos dentro de nós mesmos, outras vezes amigos, precisam dessa honra, desse acolhimento, não é exclusão, é inclusão, e favorecendo o novo, né? O crescimento, a amplitude nova do espírito no seu desenvolvimento. Se nós não honrarmos o nosso passado psicológico, por exemplo, a nossa história toda das várias encarnações, nós dificilmente conseguiremos transpor esses limites, essas barreiras, avançando na busca de um novo, de uma nova criatura, aquela que está em Cristo, né, diria o Paulo de Tarso. Então esse é um ponto fundamental, por isso a promessa. É preciso acolher, acatar, honrar e conseguir ressignificar, avançando numa nova tradição, numa nova expressão, uma nova vida, um novo ser. É interessante a gente ver o Paulo, ele define um pouco disso em Efésios 6, no início do 6, no 4, onde ele coloca que tipo de honra, porque não é qualquer honra que você tem que honrar seu pai e a sua mãe. Ele coloca aqui, vós pais não revoltei os vossos filhos, mas criai-os ministrando-lhes uma educação e conselhos inspirados pelo Senhor. Então a gente deve honrar nisso em que é condizente com Deus. Essa questão ela é muito bonita, fica clara na doutrina espírita, com esse auxílio todo, porque muitas vezes a gente nota nas relações familiares o processo passional, que é o interesse, né? Então pessoas se cerceiam, pessoas se impõem, né? E essas relações passionais, elas adoecem a própria estrutura familiar. Então isso aclara, porque muitas vezes o sacrifício do pai, da mãe, eles pensam assim, eu abro mão disso para poder encaminhar bem. E muitas vezes não vai ter, de momento, o afeto, a compreensão dos filhos. Mas de futuro, quando a história deles for se realizar nesse sentido da família, eles vão pensar e vão avaliar, nossa, eu recebi tanto do meu pai e da minha mãe, eles abriram mão para me encaminhar, para etc. Agora, a gente nota que às vezes acontece o contrário também, né? E que às vezes o filho, ele começa a abrir perspectivas. Então né? nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco, agora destacando algumas considerações espíritas, né, dos nossos mentores espirituais relacionados com essa visão sobre honrar pai e mãe. Então, telespectador da FEB TV, nós retornamos para a última etapa do estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, hoje capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E é interessante como foram evocadas aqui várias questões históricas e até de tradição, linguísticas, né, do texto do Novo Testamento, que a gente procure refletir qual foi a reação de Jesus, como ele se comportou com relação a seu pai, por exemplo. Né? Acho interessante a gente citar aqui, o Afonso tinha comentado um pouco antes aqui no intervalo, sobre a questão do... Quando Jesus escolheu como escola da vida, a carpintaria. Sim, não foi isso? Foi. Muita gente pergunta o que é que Jesus fez, né? Dos 13 aos 30. Dos 13 aos 30,
A gente diz que ele foi para estudar fora. Foi viver com os Os essênios, Emmanuel joga isso Muita por terra, especulação. né? Muita especulação. E numa conversa entre Maria e Isabel, elas preocupadas com os filhos, né? Com João Batista e com Jesus, ela conversa com Jesus sobre, olha, queria muito que você fosse para o templo, né? Que você estudasse. E ele diz que já tinha escolhido a escola dele. Aí conta que o Humberto de Campos, no livro Boa Nova, em que ele vai, procura o pai na carpintaria o outro dia e pede para auxiliá-lo. Ou seja, a escola dele ele já tinha escolhido, né? Tá aqui, ó. Toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, só para complementar, para ficar mais bonito, né? Como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do próprio esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. E é interessante quando ele traz o lar como escola. E a doutrina espírita nos ensina que não existe acaso. Ninguém tropeça no meio-fio e cai dentro do útero de alguém. Se nós reencarnamos numa determinada família, é porque existem vínculos ali dentro que precisam ser sublimados. Vínculos das diversas naturezas, às vezes vínculos de trabalho, às vezes vínculos de afetividade, às vezes vínculos de resgate, de dores, de equívocos, que vão ser trabalhados dentro dessa escola. E é nessa escola mais próxima que nós vamos fortalecendo o nosso espírito para poder atuar no mundo, também da mesma forma, melhorando o ambiente que a gente está, entendendo que todos são nossos irmãos, até aqueles que não compartilham das nossas opiniões, que vão contra a gente, mas que nós devemos honrá-los. Como aquela frase que diz, né, eu posso até não concordar com o que você fala, mas eu defender até o último momento o direito que você tem de se expressar. Né? É uma forma de você honrar o outro, mesmo quando ele não concorda com as suas opiniões. Né? É interessante que se fala muito de Jesus e Maria. E com relação a José, não há uma mensagem também de Emmanuel, se não me falha a memória, alusiva a José? Sim, tem essa mensagem. Podemos lê-la? Sim. Ela está no livro Levantar e Seguir, da editora GEM, São Bernardo do Campo, intitulada José da Galileia. Está na página 12, não tem número de capítulo, né? Mateus, capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. A mensagem chama José da Galileia. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentaram na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades,
senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do silêncio, dentro do divino silêncio de Deus. Um exemplo notável daquilo que representa a paternidade na sua responsabilidade e na sua sublimidade. Né? Porque o exemplo de José é que ele leva a família para atender o impositivo social da época, depois, percebendo o perigo, muda de local, vai para o Egito, ou seja, não começa a dizer, poxa, mas qual que é o sentido de abandonar tudo aqui? Mas ele não titubeia e cumpre aquilo que a lei prescrevia, aquilo que o culto prescrevia, e trabalhando na carpintaria. É por isso que a escola que Jesus escolhe, de fato, é uma escola sublime. Interessante que o Emmanuel compara esse silêncio e essa falta de informações que a gente tem de José, né, ao pai que se oculta, né? Porque até a gente estudava na passagem do capítulo anterior, do programa anterior, que o Deus, o Pai, vê em segredo, vê no segredo. No segredo. Então ele é misericórdia sublime, mas também é humildade sublime em se ocultar, né? Apesar de ser a grande fonte de amor. E é nesse silêncio de José, né, que a gente percebe esse cuidado da paternidade. É interessante a gente retomando aquilo que a gente disse agora há pouco de Efésios, né, que cabe aos pais não revoltar os filhos, mas criá-los com uma educação e conselhos inspirados em Deus. A gente vê que isso vai aparecer na instrução dos Espíritos. Santo Agostinho vai dizer: ó espíritas, compreendeis hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabeis vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebeis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Então a gente vê que toda essa questão da honra, toda essa questão desse vínculo, tudo que a gente deve girar em torno, é em cima disso. O norte, o centro, o cerne é Deus, a aproximação de Deus. E a família é esse meio. A família é essa escola, onde os pais vêm com essa questão, com essa missão de aproximar os filhos de Deus. Muitos às vezes falham, muitos às vezes não têm essa consciência, mas enfim, para aqueles que têm, esse é o papel, e ao filho é honrar isso. Ou seja, ele vai retribuir por sua vez isso aos pais, cuidando, etc., aquela coisa, mas ele vai passar isso adiante para os seus filhos também. A gente não valoriza tanto o fato de que a gente recebeu a dádiva da vida, né, dos pais. Porque essa é uma mensagem veemente aos filhos, né? E todos nós, absolutamente todos nós, somos filhos. Né? Então, por isso que André Luiz, ao reescrever o versículo, ele diz: lembra-te de que a tua dívida para com os teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime, ou seja, é impagável. É dívida e é impagável. Então é um débito que nós teremos sempre. Né? Ainda que eu seja pai do meu pai, numa futura encarnação, eu não estou pagando essa, né? Porque é a oportunidade da vida, nesse sentido da reencarnação, nesse sentido de voltar ao plano material para reconstruir, né? Para progredir e aproveitando o processo da reconstrução. Nós vamos então partir para o encerramento desse estudo do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira aprovou no final do ano de 1993, implantou no ano de 1994 a campanha Viver em Família. Aperte mais esse laço, se referindo ao trecho do Livro dos Espíritos, onde Kardec mostra que os laços de família são importantes e indispensáveis para melhorar os laços sociais. E mais ainda, dizendo que a família, em última palavra,
é o antídoto ao egoísmo. Então é muito importante que você acesse o portal da FEB, www.febnet.org.br, e procure em Conselho Federativo Nacional, em download, campanhas, que ali estará disponível um opúsculo sobre a campanha Viver em Família, inclusive transcrevendo trechos de várias mensagens que são notáveis no sentido de ampliar a compreensão da família à luz do Espiritismo. Nós agradecemos a vocês, telespectadores, e prosseguimos num outro dia com mais um estudo da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Vamos então, nesse momento, serenar os nossos corações, nos prepararmos para a realização da nossa irradiação. Que possamos, amado Mestre Jesus, nesse momento de tranquilidade, fazer uma reflexão de tudo aquilo, Senhor, que estamos passando, toda essa dificuldade, toda essa pandemia, todo esse sofrimento, pois sabemos, Senhor, que tudo isso são as nossas dificuldades, é o atravessar de tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes temos a dificuldade de aceitação no nosso decorrer do dia, sempre nos preocupando, Senhor, em olhar para o nosso próximo, e sabemos que somos tão pequenos perante a sua grandeza e pedimos, Senhor, que nesse momento de oração possamos levar a cada um, adentrando aos seus lares, a paz do nosso Mestre Jesus nas suas enfermidades, que possamos visualizar nesse momento todo e qualquer irmãozinho que esteja necessitando, Mestre querido, da sua paz, da sua oração, que possamos emanar para todos aqueles irmãos que se encontram nos cárceres, nos orfanatos, nos asilos, nos lares de menores abandonados, Senhor, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais à procura da Tua misericórdia. Ó Mestre querido, dai a tranquilidade, Senhor, a cada um de nós, para que possamos a cada dia seguir o caminho do bem e adentrando nos lares de cada um desses irmãos que nos assiste, que faça uma varredura em cada cômodo, retirando de lá todo e qualquer irmãozinho que queira trazer a desordem, que queira trazer a desarmonia dentro desse lar. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais um dia de oração, por mais um dia de irradiação, que o nosso Mestre Jesus possa trazer o amor, a paz a cada um que esteja presente nesse momento. E assim, Senhor, agradecidos estamos e pedimos a Ti que nos conforte, nos equilibre, nos auxilie naquilo que precisamos. E assim, amado Mestre, damos por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Agradecidos estamos, meus irmãos, por mais um dia de oração. E aproveitando o momento, vamos pedir que todos participem no dia 23/1 da palestra do nosso irmão Bruno Amador, que faz parte da Casa Espírita Servir. Obrigada por tudo e tenha uma boa noite. Que assim seja.